Pessoal, rumo agora aos 40 mil inscritos. Já ultrapassamos a marca dos 39 mil. Faltam menos de 1.000 inscritos para chegarmos aos 40 e eu conto com a força de cada um de vocês. Deixem um like no vídeo, deixem um comentário de apoio rumo aos 40 mil, algo que possa incentivar a nossa comunidade. Deixa aí o que você mais gosta do canal, que eu gostaria muito de ouvir as sugestões e aquilo que vocês têm para dizer sobre o canal. Rumo aos 40 mil, vamos ver se até o fim de outubro a gente consegue atingir essa meta. E ontem Bolsonaro falou algo que foi muito curioso. O presidente disse que ele acabou com a Operação Lava Jato porque não existe corrupção no governo dele. E, claro, isso acabou provocando uma grande repercussão por parte da mídia e algumas pessoas se manifestaram, inclusive o próprio Sérgio Moro. E eu vou ler para vocês daqui a pouquinho o que o Sérgio Moro falou a respeito da Operação Lava Jato. Aqui no canal, nós sempre defendemos que a Lava Jato ela deveria de fato ter acabado. Deveria acabar por conta da ligação da Operação Lava Jato com o Sérgio Moro. E Moro, ele é um pré-candidato para 2022. Então o desempenho da Lava Jato beneficia diretamente Sérgio Moro. E sabendo isso, as pessoas da Operação Lava Jato, os integrantes da Operação Lava Jato, podem utilizar a operação para beneficiar Sérgio Moro e, consequentemente, lá em 2022, com uma eventual eleição de Sérgio Moro, eles podem se beneficiar da própria operação, indo para cargos, sendo chamado para cargos do primeiro, segundo escalão, cargos de confiança dentro do governo. Então tudo isso é muito perigoso porque faz com que a Operação Lava Jato seja uma operação suspeita em suas ações. Pode ser utilizada para beneficiar eleitoralmente Sérgio Moro. Então, na minha opinião, ela já deveria ter acabado há muito tempo. Agora, Bolsonaro não acabou com nada da Operação Lava Jato. E Bolsonaro falar de combate à corrupção é algo até mesmo irônico, porque nós temos Ricardo Salles no governo Bolsonaro. Ricardo Salles é um condenado por corrupção no estado de São Paulo, por improbidade administrativa. O Onyx Lorenzoni, todo o imbróglio do Caixa 2 que o Moro depois perdoou e a história das rachadinhas do próprio presidente da República, porque envolvem os filhos, envolve a esposa, envolve o nome dele e esse assunto ainda não tem absolutamente nenhuma solução até o momento. Fora dos ataques do gabinete do ódio e a própria utilização da máquina pública para proteger os próprios filhos, como interferências na Polícia Federal, dentre outras ações de Bolsonaro, e a própria indicação de Cássio Marques para o STF é justamente uma indicação que Bolsonaro faz para se proteger, porque ele quer usar o Cássio Marques como se fosse um prolongamento dele. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu com as indicações dos petistas, pode ser que Bolsonaro caia do cavalo. Mas isso aí já é outra história. E o Sérgio Moro se posicionou ontem à noite por volta das 10 horas da noite. Ele escreveu o seguinte no Twitter dele, e o meu Twitter é @profleooficial, se você quiser me seguir lá. As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. Então ele está chamando o Bolsonaro de corrupto e nós vamos entender todo esse texto do Sérgio Moro. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Então, quando ele fala isso, e quando nós começamos a observar que vários políticos do dito centrão estão felizes com isso, inclusive Renan Calheiros, você começa a entender que Moro está jogando o Bolsonaro jogando o Bolsonaro para a velha política, dando a entender que houve aí a traição de Bolsonaro, que Bolsonaro se aliou à velha política justamente para ser beneficiado com isso. E esse tipo de esquema do qual o Bolsonaro faz parte, porque Moro está dando a entender isso, prejudicam tanto a democracia quanto a economia. Esse filme é conhecido, ou seja, nós já conhecemos muito bem, joga o Bolsonaro também para o lado dos petistas, e é isso que ele está querendo dizer, o Sérgio Moro. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? E esse termo, criatura do pântano, acabou repercutindo bastante no Twitter e ganhou Trending Topics, que é quando o assunto fica muito comentado. A grande questão, pessoal, é que o Moro, ele quer ser o responsável pelo combate da corrupção no país. Ele precisa disso para ter viabilidade eleitoral em 2022.
E quando o Bolsonaro começa a entrar nesse terreno do Sérgio Moro, dizendo que a Lava Jato é completamente desnecessária, que a Lava Jato acabou porque não existe mais corrupção no governo, Bolsonaro dá dois ataques em um só. Primeiro, ele fala que ele é honesto, então tenta conquistar o eleitorado da classe média, que vocês sabem muito bem, são eleitores que acreditam que política é pura e simplesmente roubar ou não roubar, honestos e desonestos. E o segundo ataque que ele faz é contra a própria Lava Jato e contra Sérgio Moro, porque sem a Lava Jato, Moro perde completamente a sua chance de aparecer. E ele fica com essa firula de mudar, fugir do Brasil, coisas do tipo. Isso demonstra uma certa fraqueza. É firula de Sérgio Moro, é um tipo que ele está fazendo, porque a pretensão de Moro, pelo que tudo indica, é ser presidente da República ou disputar as eleições em 2022. Só que sem a Lava Jato, Moro perde o seu principal palanque político ou palanque eleitoral. E ele depende disso porque Sérgio Moro ele é um candidato da classe média. O super Moro da classe média, aquele que vai combater todos os corruptos, toda a impunidade, toda aquela história lá que nós já estamos cansados de ver. Então Bolsonaro atacou com aquele discurso o próprio Sérgio Moro, tentando tirar os eleitores do Moro, atacando a Lava Jato, que é o principal instrumento de alimentação eleitoral para o Sérgio Moro. Só que no discurso ele fez mais. Quando ele fala que o governo dele não tem corrupção, ele também ataca a oposição. Porque quando você começa a comparar as trocas de ministros que nós tínhamos no governo Dilma e com o governo Bolsonaro, são muito poucas. Pouquíssimos ministros estão sendo trocados. Tinha época no governo Dilma que era um por semana. Então, quando você tem uma redução nas trocas ministeriais, você tem a impressão, passa a impressão para a população, que esse governo não tem problemas de corrupção. E depois, em outro ponto, ele ataca justamente essa fala que o Sérgio Moro disse, porque o Sérgio Moro fala que o Bolsonaro ele é uma afronta à corrupção. Deixa eu pegar aqui as palavras que ele falou assim: você fragiliza a democracia. Só que como o Bolsonaro vai querer fragilizar a democracia se ele mesmo disse que ele quer morrer pela liberdade? Ele prefere morrer do que ficar sem liberdade. E de fato ele quer liberar tudo. Quando você começa a tirar os radares das rodovias ou começa a destruir as leis ambientais, acabar com as leis ambientais ou tornar as leis mais permissíveis, ele quer dar uma liberdade muito maior para a população. Um estado aí de completo salve-se quem puder. Mas é um estado de liberdade. Então quando o Moro fala sobre democracia, as pessoas elas não conseguem compreender como sendo algo que o Bolsonaro ele está contra, porque na verdade o que ele está querendo fazer é dar uma liberdade bem mais ampla. Inclusive ele até mesmo falou liberdade de imprensa. Esse discurso do Bolsonaro ele foi um discurso que quando você analisa foi um discurso muito bom, tá? Cheio de cinismo, cheio de meias-verdades, vários problemas, inclusive quando ele fala de corrupção, nós temos o caso das rachadinhas. Mas quando você analisa o discurso dele, o que ele falou, rebatendo cada um dos seus opositores, ficou difícil de responder. Tanto que o próprio Sérgio Moro, na hora que ele vai contra-argumentar o Bolsonaro, ele fala justamente de uma afronta à democracia. E aí nós olhamos para o discurso do Bolsonaro e falamos, peraí, mas o que ele está dizendo ali, ele quer liberdade. E liberdade significa democracia. Então esse discurso do Bolsonaro, não sei se foi ele que escreveu, não sei se ele teve essa inspiração na hora, mas foi um discurso que acabou pegando os seus opositores muito de calça curta. Porque os próprios opositores, até bati aqui no tripé, porque os próprios opositores de Bolsonaro insistiram muito em um aspecto que era o Bolsonaro como sendo um perigo para a democracia, que não, como posso dizer, não fica claro para a população que o Bolsonaro ele é esse problema para a democracia. Entenderam? Então, a oposição também não conseguiu se articular de uma forma adequada, não conseguiu se articular de uma forma necessária. Quando eu falo se articular, eu não estou dizendo se unir. Se articular, pensar em um discurso correto, em um discurso de fato que pudesse penetrar nesse verniz, nessa blindagem que o Bolsonaro tem. E por isso que ele consegue surfar na sua popularidade, perdeu muito a classe média, isso é óbvio, mas ele consegue, de um modo bastante satisfatório para ele mesmo, conseguir conquistar um novo eleitorado. Ele conseguiu conquistar um novo eleitorado, que é esse eleitorado mais humilde, que depende, dentre outras coisas, do auxílio emergencial. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários. E nós precisamos disso, né? Porque se nós somos críticos do governo Bolsonaro, nós precisamos de reflexão. Porque perceba, um discurso do Bolsonaro
bobo, cheio de meias-verdades, consegue dar uma rasteira em toda a oposição, em todos os críticos, porque nós precisamos ser mais reflexivos, nós precisamos estruturar melhor as nossas abordagens, porque caso contrário, fica sempre muito fraco, muito frágil e um simples ataquezinho, um simples tapinha, um simples assopro de Bolsonaro já acaba arrebentando com a argumentação de muitas pessoas. Então tragam mais pessoas para o canal, criem seus próprios conteúdos. Se vocês não quiserem criar conteúdo, criar vídeo para o YouTube, texto, fotos, memes, compartilhe o vídeo. Isso já ajuda muito na nossa politização. Clique no gostei, curta o canal, se inscreva também no canal e me siga lá no Twitter, @profleoficial.